Matheus é desmascarado ao vivo por Gil do Vigor ao dizer que Ana Paula é favorita do BBB 26. Tudo isso e muito mais, galera, a gente vai conferir neste vídeo. Antes, sejam todos muito bem-vindos ao canal exclusivo 24 horas, nosso portal de notícias e informações do Big Brother Brasil 26. Peço algo muito importante para você que não custa nada e que faz total diferença para o nosso canal, que é o seu like, que você se inscreva e que também ative o sino das notificações. Aproveitando o gancho, deixa aqui o seu comentário do que você achou sobre a eliminação do Matheus. Nesta terça-feira, dia 27 de janeiro, teve o resultado ao vivo e foi noite de decisão. E Matheus foi o segundo eliminado do BBB 26. O paredão foi formado por Matheus, Brígido e Leandro, e o público decidiu encerrar a trajetória do Matheus agora, bem no comecinho do programa. E olha, dá pra dizer, pessoal, que essa saída não aconteceu do nada. Ela veio sendo construída ao longo da semana, especialmente por causa de uma treta que foi ganhando tamanho dentro da casa, Matheus e Ana Paula Renault. Para quem tá chegando agora, esse foi o segundo paredão da temporada, formado na semana em que o trio foi para Berlinda. A eliminação estava marcada, para esta terça-feira, dia 27. Desde que o paredão foi definido, muita gente já vinha dizendo que Matheus estava mais vulnerável, não porque ele fosse vilão, entre aspas, mas porque ele passou a ser visto como alguém que ficou no meio do caminho. Às vezes tentava ser estrategista, às vezes tentava ser paz e amor. E no BBB, quando você fica muito em cima do muro, o público cobra. Agora vamos ao ponto que fez o nome dele ficar ainda mais em evidência: a rivalidade com Ana Paula Renault. A sensação dentro da casa era de incompatibilidade total. Matheus reclamava do jeito dela, falava que ela provocava, que era afiada demais, que sempre puxava assunto para expor os outros. Já Ana Paula, por outro lado, batia na tecla de que Matheus evitava se comprometer, sumia nas horas decisivas e aparecia só quando o clima já estava pronto. E isso, para quem assiste, vira um roteiro fácil. De um lado, a pessoa que provoca e puxa o enredo, do outro, a pessoa que parece sempre reagir, nunca conduzir. E o que mais pegou nessa treta foi o clima que ela cria. Teve conversa em que Matheus disse na lata que não confiava na leitura que ela fazia das pessoas, porque ela já chegava colocando rótulo. E Ana Paula Renault respondeu do jeito dela: se você não se posiciona, você vira cenário. Ou seja, ela já vinha construindo essa imagem dele como alguém que não se expõe. Agora pensa comigo, pessoal, em semana de paredão qualquer frase vira munição, e aí entram dois momentos que pesaram muito na narrativa aqui fora. Primeiro, quando Ana Paula questionou diretamente se Matheus estava jogando ou só se protegendo. Segundo, quando Matheus, em conversa de quarto, comentou que ela cresce em cima de conflito e que isso ia acabar queimando ela com o público. Só que o tiro pode ter saído pela culatra, porque no BBB a galera costuma premiar quem se movimenta, mesmo que divida opiniões. Outra coisa que pegou, pessoal, foi o comportamento do Matheus nos momentos de pressão. Em dinâmica mais tensa, ele ficava mais travado, escolhia palavras com cuidado demais e às vezes deixava a discussão morrer. E já a Ana Paula não, ela atravessava o assunto, falava, cutucava, repetia e insistia. Isso cria aquela sensação de ela tá no jogo, ele tá sobrevivendo. Eu não tô dizendo, pessoal, que isso é justo, tô dizendo que é assim que a câmera e o público acabam lendo. Durante o programa ao vivo, Tadeu anunciou a eliminação do Matheus e, como sempre, aquela despedida que mexe no clima da casa. A reação dos brothers e sisters costuma dizer muito. Tem gente que abraça de verdade, tem gente que abraça por educação e tem gente que já pensa: agora o jogo abre espaço para
para mim. E Matheus saiu com aquele clima de que poderia ter entregado mais. E aqui tem um detalhe que pouca gente comenta. Quando alguém sai cedo, a casa inteira recalcula o risco, porque Brígido e Leandro, que ficaram, agora viram sobreviventes de paredão. Isso dá moral. A pessoa volta com o peito estufado, mais confiante e às vezes começa a jogar mais pesado. Então presta atenção, o pós-paredão é quando muita estratégia muda. Logo em seguida, Matheus seguiu para o bate-papo com Ceci Ribeiro e Gil do Vigor. E foi aí que a conversa ficou interessante. Matheus chegou visivelmente frustrado, tentando entender o que pesou contra ele. Gil fez a pergunta que sempre abre o coração do eliminado: como você tá agora, depois de ouvir o teu nome? E Matheus respondeu no tom de quem sente que saiu antes da hora. Ele deu a entender que se esforçou, mas que algumas leituras dentro da casa acabaram carimbando ele. Em determinado momento, o assunto inevitável apareceu: Ana Paula Renault. Matheus sustentou a ideia de que ela teria pesado a mão em algumas falas, que colocou ele numa caixinha e que isso influenciou a visão das pessoas. E aqui é onde a coisa pega. No BBB, quem define muito a narrativa é quem fala mais alto e quem é mais articulado. E Ana Paula Renault, goste você dela ou não, tem essa característica de ser direta, rápida e de colocar a opinião dela sem medo. Só que Gil do Vigor, do jeito dele, não passou pano nem fez média. Ele explicou de forma bem reta que o BBB é um jogo de exposição, que o público não elimina só por raiva, às vezes elimina por falta de entrega. Quando ele falou isso, ficou aquele clima de doeu, mas foi. Matheus tentou se defender dizendo que o confinamento mexe com o psicológico de todo mundo e que nem todos conseguem render do mesmo jeito e que preferiu evitar um personagem forçado. E eu, pessoal, vou ser bem sincero com vocês, tem um tipo de eliminação que é mais pesada do que a eliminação por briga. É a eliminação por apagamento, porque aí fica parecendo, né, pessoal, que aquela pessoa não marcou a temporada. E Matheus, nessa primeira fase, acabou ficando preso nesse lugar. Só que isso na visão de boa parte das pessoas. Assim como teve gente, né, que não viu Matheus jogar tanto assim, teve gente que viu o contrário, que viu uma pessoa que bateu de frente com a Ana Paula Renault, que foi corajoso ali, né, porque a Ana Paula Renault, querendo ou não, já entrou como uma grande favorita, que já tinha ali uma rede de fãs. Então isso, por um lado, tem uns contra e por outro tem uns a favor. Agora um detalhe importante, pessoal: Brígido e Leandro seguem e isso mexe muito com as alianças. O Brígido, por exemplo, vinha sendo observado por parte da casa como alguém que cresce em prova e articula no bastidor. O Leandro, por outro lado, tem um perfil mais emocional e isso pode virar força ou fraqueza dependendo da semana. Então o paredão, né, o resultado de hoje não foi só quem sai, foi também quem ganha espaço. E a pergunta que fica, pessoal, é: com Matheus fora, a treta com a Ana Paula, né, simplesmente desaparece ou ela vai buscar um novo alvo? Porque do jeito que o BBB tá, sempre tem alguém na mira. E se ela continuar se posicionando forte, pode virar favorita para uns e alvo número 1 para outros. Essa é a graça e esse também é o perigo de jogar desse jeito. Agora eu quero que você comente aqui o que é que achou da eliminação do Matheus. Para você, ele saiu por falta de protagonismo ou porque a casa e principalmente a Ana Paula Renault conseguiu puxar a narrativa contra ele? E mais, quem você acha que vai ser o próximo a bater de frente com a Ana Paula Renault lá dentro? Escreve aqui nos comentários, porque eu leio mesmo e isso ajuda, tá, pessoal, demais a gente a medir o termômetro do público. E se você quer que eu traga mais vídeos desse pós-paredão, comenta aqui abaixo. No mais, tá dado o recado. O BBB 26, pessoal, tá só começando, né? Estamos aí na segunda eliminação apenas. Eu agradeço a todos vocês que ficaram aqui até o final do nosso vídeo. Muito obrigado pela sua presença. Eu vou ficando por aqui, pessoal, mas em breve eu estarei de volta com novas atualizações.